Até 29 de junho, com atrações em 11 espaços diferentes da cidade, acontece o Santos Film Fest. Na programação desse sábado, às 4 da tarde, vai ter sessão especial no Cine Rocks do filme Flores do Cárcere, baseado no livro da escritora Flávia Ribeiro de Castro, que é a nossa convidada de hoje aqui no JT1. Boa tarde, Flávia. Obrigada por sua participação. O livro ele conta a história de ex-detentas da cadeia de Santos. Ele surgiu depois de um trabalho voluntário seu, né? Isso mesmo. Boa tarde, Melissa. Boa tarde a todos. Ele nasceu com um desejo de um primeiro trabalho que eu fiz. Eu era diretora de um abrigo de crianças e eu vi nos olhos dessas crianças assim a tristeza de terem as suas vidas destruídas porque as mães estavam presas e muitas dessas crianças não voltariam nunca mais a ver suas mães e nem compreenderam plenamente o que aconteceu com as mães delas. Depois disso, então, isso ficou muito dentro do meu coração e eu morei alguns anos em Santos e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho humanitário dentro da cadeia feminina de Santos. E nesse trabalho eu me aproximei dessas mulheres e conheci as histórias e fui me dando conta que elas eram pessoas muito mais vítimas do que culpadas daquela situação. Depois de um tempo, assim, isso ficou muito presente dentro de mim. Eu sempre fiz trabalho humanitário desde criança, que é uma coisa que eu herdei da minha família. E eu quis voltar para saber como estavam essas mulheres alguns anos depois. E descobri, ao entrar em contato com elas, pensando já em fazer um documentário, eu descobri a dificuldade que elas viveram nesse momento de saída do cárcere. Elas se abriam com você Elas se abriam. Teve uma aproximação com elas? Sim, com certeza. O meu convívio com elas dentro da cadeia feminina era muito próximo. E alguns anos depois que eu saí de lá, eu resolvi escrever o livro para contar a história do que acontecia dentro da cadeia, porque eu achava muito importante partilhar com as outras pessoas, tanto assim, como a vida lá dentro era cruel. O local, por exemplo, de escovar os dentes era no chão. Então, assim, a gente às vezes idealiza, né, uma prisão que ainda o Brasil não consegue ter. Tem muita essa questão da punição presente dentro da prisão. E eu queria partilhar também as histórias, porque muitas dessas mulheres eram mulas, eram mulheres que faziam favores para figuras masculinas. A maioria foi envolvida pelo parceiro, que acabou nessa situação. Envolvida por namorado, às vezes até pelo padrasto. Então, assim, ou algumas também porque eram viciadas e aí acabavam entrando, fazendo um pequeno comércio de tráfico para poder sustentar o seu vício. Então, eram, na verdade, meninas jovens, pobres, muitas sem apoio familiar, que tinham muitas faltas também na questão de estudo, de educação, e que viviam uma situação de vulnerabilidade, então iam acumulando camadas de faltas e de vulnerabilidades e acabavam indo para o cárcere por causa disso. E na hora que elas vão para o cárcere, o que acontece? Os diversos filhos, porque elas são, mesmo sendo a maioria solteiras, elas são mães e de vários filhos, a vida desses filhos são destruídas. Então, assim, quando eu me dei conta do estrago, né, que a gente estava fazendo sem ter consciência, eu falei, não, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa conversar, as pessoas precisam saber, acho que é um dos assuntos mais importantes, né, da nossa contemporaneidade, essa destruição que, sem se dar conta e sem saber, a gente está fazendo das famílias brasileiras e multiplicando isso, estragando a vida de vários filhos da próxima geração, às vezes através da prisão de uma mãe. E a vida delas fica ainda ruim quando elas saem da cadeia. A situação continua péssima, né? A ressocialização é muito difícil para essas mulheres. É muito difícil. Se a gente pensar, quando a gente sai do mercado de trabalho, porque engravida, fica um ano em casa, já tem dificuldade de entrar, você imagina uma pessoa que já tinha falta de estudo, já tinha um emprego precário, fica alguns anos presa num ambiente assim, onde psicologicamente ela vai ficando cada vez mais arrasada, e aí ela sai desse lugar e ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar o preconceito da sociedade, dos amigos, da família.
E o governo não tem uma estrutura para apoiar nesse momento. E aí surge, então, a importância do trabalho das ONGs, inclusive durante, concomitante com a filmagem, com a construção do documentário, nós decidimos abrir uma ONG para cuidar desse assunto. Então, vamos por partes aqui. A gente tem o livro, você escreveu primeiro o livro. Isso, o livro eu escrevi primeiro. E a diferença do livro para o filme? Tá. Eu fiz o trabalho na cadeia em 2006. Em 2011 eu lancei o livro contando as histórias dessas mulheres e também contando o que a gente fez dentro da cadeia. Porque nós transformamos o ambiente e a convivência da cadeia, esquecendo as diferenças e unindo forças das carcereiras, das mulheres que estavam presas. Então, esse é o livro. E a gente está com imagens do filme ali. Fala um pouquinho do filme pra gente. E o filme, então, ele foi feito bem depois. A gente começou as filmagens em 2017. Muitas das filmagens são aqui em Santos, aliás, filmagens muito bonitas do espaço de Santos, da Orla das Vistas e também cenas antigas que a gente está vendo ali, que foram filmagens que foram feitas sem nenhuma pretensão naquela época que eu fiz o trabalho dentro da cadeia feminina. Então ele mistura essa série de coisas tentando trazer um pouco de força e esperança para as mulheres que passam por essa experiência do cárcere, que é uma experiência muito marcante, e também tentando esclarecer e levar para a sociedade a dimensão desse problema e tentando diminuir o preconceito que existe em cima de fatos que não são verdadeiros. Então, e hoje após o filme é às 16h e depois do filme tem um bate-papo com algumas das personagens, é isso? Isso. Nós estamos muito emocionados com esse convite que a gente recebeu do 8º Santos Film Fest para estar. Nós vamos estar no Cine Roxy às 16 horas, lá na Avenida Ana Costa. E logo em seguida, as pessoas, logo depois de assistir o filme, vão poder conversar com alguma das mulheres que estiveram presas lá atrás, que eu conheci naquele momento da prisão e que hoje são minhas parceiras na construção desse trabalho da ONG Casa Flores. É isso que eu ia falar, para você finalizar, só para a gente encerrar, falar da tua ONG, tem alguma página que você queira divulgar? É um trabalho que você faz com ex-detentas. É um trabalho que eu faço com as mulheres que viveram essa experiência do cárcere. Elas são, na verdade, amparadas, mas elas também são participantes e ajudam outras mulheres, então a gente faz esse trabalho junto. E nós temos o site, que é www.casaflores.org.br. Temos também o Instagram, que é também @casaflores.org.br. Visitem, conheçam o nosso trabalho, se aproximem. A gente trabalha muito com voluntários, toda ajuda e toda aproximação é bem-vinda. Flávia, muito obrigada pela tua participação, parabéns pelo livro, pelo filme, sucesso para você e pela ONG também, claro. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e espero vocês então lá no festival para assistir o filme e bater um papo gostoso com a gente. Tá ok, muito obrigada.